Estar grávida e parir durante a pandemia é um sinal de que a vida vence, né? Desde março nós estamos vivendo esta realidade da pandemia devido ao coronavírus. E esse tempo da gravidez, que é um tempo tão bonito, tão desejado, tão esperado, passa também por sentimentos de medo e incerteza. Hoje, aqui no Tal Mãe Tal Filho, vamos conversar com a doutora Mariane Kramer, obstetra e também ginecologista, para falar dessa realidade, das dúvidas frequentes que surgem diante desse tempo da gravidez. Bem-vinda, doutora Mariane, é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, é um prazer conversar com vocês hoje. Para começar, doutora, quando uma gestante, a mulher ela fica sabendo que está grávida, a primeira coisa que ela pensa já é em buscar uma médica para começar o pré-natal. E diante dessa realidade hoje da pandemia, já tem alguma mudança no pré-natal do tempo da gravidez? Sempre que possível a gente tenta espaçar um pouquinho mais as consultas e tirar os exames que são considerados fúteis, tipo aquele exame para ver o sexo, ultrassom para ver o sexo do bebê, ou aquele exame 3D que só serve para ver a carinha, e fazer só os exames e consultas que forem essenciais realmente. Então essa já é uma primeira mudança logo de início, diante da realidade da pandemia, que isso veio parte de cada médico ou já vem como uma norma mesmo diante da medicina? É uma recomendação que as sociedades têm feito, mas cada médico tem individualizado isso da melhor forma possível. Lembrando sempre que a gestação, apesar de ser um período normal, um período fisiológico da vida da mulher, ela pode ser acompanhada de algumas complicações que às vezes podem ser até mais graves do que a própria Covid, Então, vale salientar que ela tem que continuar fazendo seu acompanhamento pré-natal. Então, na verdade, tem essa dica aí já logo no início. E olhando para esse tempo mesmo de gestação, os quadros, se uma mulher está grávida e ela pega o Covid, ela é contaminada por esse vírus, o risco é grande, o quadro é grave, como é que lida com essa realidade hoje dentro da gravidez? Apesar da maioria dos casos de Covid na gestação ter sido leves, existe uma tendência, principalmente quando o Covid chegou aqui no Brasil, de alguns casos se complicarem de uma maneira mais grave, mas isso principalmente nas mulheres que têm menos acesso aos serviços de saúde. Aquelas mulheres que não têm problemas de saúde, que têm feito acompanhamento de pré-natal e não têm nenhuma comorbidade, geralmente tem quadros bem leves, a maioria sem necessidade de internação. E nesse caso, se uma mulher contrai o vírus, há um risco para o bebê? Muitas dúvidas, quando a gente pensa em engravidar, e até mesmo com certeza, quantas mulheres que talvez até acabaram adiando a sua gestação, estavam planejando engravidar e aí devido à chegada do coronavírus, adiaram a sua gestação por conta desse medo, de uma transmissão para o bebê. Isso de fato acontece ou não? A transmissão durante a gravidez ainda não foi comprovada, apesar de já ter encontrado o vírus tanto no líquido amniótico quanto em secreções da vagina da mãe, mas ainda não foi comprovada essa transmissão durante a gestação. Existem algumas sociedades que recomendam realmente adiar esse planejamento de gravidez para depois da pandemia, mas isso, lógico, cada casal tem que decidir com base em vários outros fatores, a idade, o desejo daquela gravidez, se essa mulher tem fatores de risco para quadros mais graves de Covid ou não. Então isso é um ponto bem interessante, nesse processo de adiar a gestação, porque de fato, nós que trabalhamos e estamos aí realizando esse projeto também de evangelização, é muito importante que a gente também perceba, doutora Mariane, profissional, mas também muito devota de Nossa Senhora, aqui no consultório já dá para perceber, Existem as realidades da medicina e tudo mais, mas existe também a nossa parte de fé, de acreditar em Deus, de saber que a vida também não está nas nossas mãos, A vida também ela está nas mãos de Deus. Então, se você pode, engravide, se você quer, não deixe que esse sentimento de medo, de incerteza, tome conta do seu coração e isso te barre diante da vida. Nós sabemos que a realidade do mundo não está fácil, mas que tudo está sob o controle de Deus. No caso de uma gestante contrair o Covid, ela pode ser entubada?
quais os tratamentos, né, realizados? Ai, estou aqui, estou com sintomas, estou grávida, ai meu Deus, minha cabeça já fica pensando em mil coisas, né? Será que eu posso ser entubada? Será que eu não posso? Será que eu posso tomar os remédios necessários ou não posso? Como que é o tratamento diante dessa realidade? O tratamento é basicamente determinado pelo quadro clínico, né? Então aqueles quadros mais leves, na verdade, não vão precisar de praticamente nada além de suporte. Então uma alimentação adequada e rica, repouso, como qualquer outro quadro viral quando ele é leve. Já as gestantes que evoluem com quadros graves vão necessitar de suporte, até ventilatório, dependendo, então pode ser utilizado só o suplemento de oxigênio, um catéter ou até uma intubação em um caso mais grave. Não há contraindicação na gestação para nenhum procedimento de urgência. Tem que pensar que nesses casos a gente está lidando com um problema de risco de vida para a mãe. Então sempre a gente preconiza cuidar desse quadro grave de risco de vida para a mãe. Então não existe nenhuma contraindicação. Se eu for para o hospital, se eu precisar tomar os medicamentos, pode gerar uma deficiência no meu filho? Não. Até por enquanto, as medicações usadas, lembrando que não existe uma medicação comprovadamente eficaz contra o vírus. A gente tem só uma recomendação do uso de corticoide em casos de necessidade de ventilação, mas de resto, as outras drogas que têm sido usadas em quadros leves ainda não existe comprovação científica, mas mesmo assim são medicações que a gente até usa durante a gravidez sem muitos riscos. Doutora, nesse tempo já, né, desde do mês de março, esse ano todo aí, neste desafio de conviver, né, com esse vírus, a senhora já pegou algum caso de Covid na gestante? Teve algum caso que foi grave? Como é que a senhora lidou com essa realidade? Já tive várias gestantes com Covid, todas elas foram quadros bem leves, todas elas. Algumas descobriram por acaso, ela foi passar em consulta com sintomas leves, sintomas respiratórios leves, uma tossinha, a gente colheu o exame e acabou vindo positivo depois. Mas a grande maioria, graças a Deus, foram quadros bem leves. Então, na verdade, a gente pode dizer que até é uma porcentagem baixa de mulheres que são gestantes e contraem o vírus? Tem alguma relação, assim, nesse sentido? Ou será que é porque se expõe menos ou tem alguma imunidade a mais? Acredito que a gestante se expõe um pouco menos, sim. Mas não tem nenhuma comprovação de que a gestante é menos suscetível à infecção do coronavírus. E nesse processo, né, de se expor menos, né, chegou aqui uma gestante no seu consultório, doutora, estou grávida. Qual é a sua orientação, né, para se proteger? Não faça tal coisa ou faça tal coisa, né? Quais são as dicas que a senhora dá, no caso, para uma proteção? Primeiro de todas, para quem pode, não é para qualquer um, fazer o isolamento social, né? Tem mulheres que não conseguem manter o isolamento, seja porque tem que trabalhar, mas se possível manter isolamento. Se não for possível isolamento, pelo menos o distanciamento. Então manter uma distância dos colegas de trabalho, se for o caso, usar sempre máscara, lavar as mãos regularmente, usar álcool em gel se não for possível, as medidas básicas de higiene para as não gestantes também. Para as não gestantes também. Então, na verdade, vale para todo mundo, as regras elas são as mesmas. Sim. Né? Ela não altera nada em relação à gravidez, né? Alguma coisa que eu preciso fazer a mais. Daquilo que para me proteger. E tentar ser o mais saudável possível, né? Alimentar-se bem, uma alimentação saudável, variada e natural o máximo possível, dormir bem e se hidratar bastante. Isso aumenta bastante a nossa imunidade e acaba melhorando. E uma coisa que a gente ouve falar, né? Não sei se de fato é real essa realidade, mas uma mulher, vamos dizer, ela contraiu o vírus, mas no final da gestação. O parto ele pode ser prematuro? Isso influencia a questão do Covid no organismo da mulher? Influencia o momento do parto? Sim. Tem relatos de parto prematuro devido ao Covid e alguns casos também de trombose placentária. Por que isso acontece, assim, de modo geral? O vírus ele é muito trombogênico, então ele causa algumas tromboses placentárias em casos graves, tromboses em várias partes do corpo, pulmonares inclusive. E isso é a ação do vírus específica. E aí acontece, na verdade, uma reação do corpo para poder, para expulsar o bebê, no caso? Uma reação inflamatória muito intensa. Toda resposta de estresse na gestante pode levar a parto prematuro.
para uma gestante, né, que está vivendo aí, pensando no momento do seu parto, muitas mulheres fazem aquele cronograma de parto, pensa no parto, como vai ser, vai discutindo com a sua obstetra, né, como vai ser essa realidade, porque eu acho que toda gestação ela é muito bonita, mas o parto é aquele momento onde você vai ver a carinha do bebê, né, onde você vai ouvir aquele primeiro choro, então é um momento muito especial, né, e uma gestante que vive essa realidade do Covid, como é o momento do parto? Ela pode ter acompanhante? Ela pode ter alguém ali junto com ela? Na hora do parto, o bebê pode contrair o vírus? Né? No caso, a senhora disse até no início que não há relatos, né, até então, do bebê na barriga que tenha contraído o vírus da mãe. Mas na hora do parto, isso pode acontecer devido ao contato com o sangue, alguma coisa nessa realidade? Na verdade, o risco é mais de transmissão aérea, então é mais provável que o bebê se contamine após o parto pelas secreções que a mãe acaba eliminando, pelos vírus no ar circulantes, do que efetivamente pelas secreções de parto. Mas tem esse risco sim. E ela pode ter um acompanhante? Pode ter e deve. Isso é uma lei que existe aqui no Brasil, graças a Deus, que a gestante tem direito ao acompanhante no período de no parto e após o parto, uma pessoa de livre escolha dela. O que a gente pede é que não fique trocando esse acompanhante. Então agora uma hora vem o marido, outra hora vem a mãe, não. Escolhe uma pessoa e deixa essa pra ficar ali. Até porque é uma pessoa que geralmente já tem contato com ela, então Sim. Não é uma pessoa que vai se expor a mais, ela já faz parte do círculo familiar, já mora junto, então já está tendo contato com o vírus, né? Entendi. Então, né, esse medo aí você não precisa ter, você que está pensando na hora do seu parto, né? Ai, Sheila, eu tô grávida, né? Doutora, tem algum momento da gestação que é mais propenso a ter o vírus, uma imunidade baixa? Tem alguma fase da gestação que pode se ter um cuidado a mais ou não? É a mesma coisa durante todos os meses? Não muda. Não Todos os muda. períodos da gestação, o risco de contrair o vírus é o mesmo. A gestante é uma mulher imunodeprimida por natureza. O organismo já diminui a imunidade porque o feto, querendo ou não, é um corpo estranho para o organismo. Já está sugando ali um pouco também das vitaminas daquele corpo, né? Sim, mas por causa disso até há uma tendência a quadros até mais leves pensando só nisso, porque o que acaba causando os casos mais graves é uma resposta já exagerada do sistema imunológico. Então, pensando que ela é um pouquinho imunodeprimida, a gente esperaria quadros mais leves. Existem muitas mulheres que durante todo o seu planejamento de parto, né, na realidade do nascimento da criança, muitas mulheres sonham e desejam ter um parto normal, né? Outras já com um pouco mais de receio, já planejam uma cesárea. Diante dessa realidade da pandemia, numa situação de Covid, existe uma regra, vamos dizer, precisa ser cesárea ou não? Eu posso optar por um parto normal e viver o meu parto normal tranquilamente, mesmo diante da realidade do Covid? Então, com exceção daquelas mulheres que estão realmente muito graves, com necessidade de ventilação mecânica, que a via de parto vaginal é contraindicada, a todas as outras mulheres com quadros leves, a via de parto preferencial realmente é o parto normal. A cesariana é uma cirurgia e com qualquer cirurgia aumenta os riscos, risco de complicações, risco até de trombose aumentado. Então, as mulheres que tiveram Covid e tiveram parto normal evoluíram melhor durante o pós-parto do que aquelas com cesárea. Olha que interessante, né? Muito interessante isso, porque às vezes a gente pensa que pode ser que, ai meu Deus, vai passar, como a senhora disse, né? Talvez a secreção encontrada ali na vagina, ai, vai passar no meu filho, vai pegar o meu filho. Mas é inevitável que depois do nascimento a mãe vai ter esse contato com a criança, né? Você vai pegar o seu filho, você vai amamentar. Então, e a amamentação? Né? Como é que vive esse tempo da amamentação também? Passa no leite? Né? Vai estar pertinho de mim? Como é que, né? Tem esse risco, mas também não seria então um empecilho também pela passagem normal. Não. Inclusive a amamentação protege o bebê, porque quando a gente amamenta, a gente produz muitas imunoglobulinas, muitos anticorpos que transmitem uma imunidade passiva para o bebê. Então isso até acaba fazendo uma proteção para esse bebê. Então ela não tem contraindicação nenhuma para amamentar, mesmo no pós-parto imediato, que é o colostro, que esse sim é praticamente só anticorpo puro. Então ela deve amamentar tomando os cuidados, usando máscara, antes de amamentar passar álcool gel, lavar as mãos. Depois, se ela tiver uma rede de apoio boa e se puder deixar alguém
saudável para fazer os cuidados com o bebê. Então, se tiver alguém que possa trocar a fralda pro bebê ao invés dela, seria o ideal. Mas não contraindica a amamentação de forma nenhuma. Então, tá aí pra você, né, que tá vivendo esse tempo tão lindo da vida de uma mulher, que é a gravidez, né, um momento tão esperado, né, e vive talvez muitos sentimentos nesse tempo de pandemia. São várias dicas que a gente gostaria de te ajudar e também a desmistificar um pouco, né, doutora, porque apesar do mundo estar vivendo um tempo tão difícil, as mulheres grávidas não precisam viver esse tempo de ansiedade interior. Então eu queria que a senhora também deixasse a sua dica, né, a sua palavra, aquelas mulheres que estão grávidas, aquelas que desejam engravidar e que vivem esse sentimento talvez de medo, de insegurança. Ai meu Deus, eu tenho que ir para o hospital depois, né, vou ter o meu filho lá no hospital e a pandemia. Então vive esses sentimentos assim tão agitados e isso talvez nem faz bem emocionalmente, porque existe um desejo da mulher combatendo com uma realidade do nosso mundo que não está nas nossas mãos. Sim, a gestação já é um período de ansiedade natural, a gente já fica com a cabeça pensando se vai correr tudo bem, como é que meu bebê vai parecer, se vai nascer saudável, se não vai, a gente fica muito ansiosa. E estar grávida no período da pandemia exacerba ainda mais esse período de ansiedade. Mas a dica que eu dou é que tentem viver o melhor possível essa fase. Aproveitem muito a gestação, é um período que não volta, né? Curtam bastante, façam planos, vivam da melhor forma possível, tome todas as precauções, mas não fique neurótica com isso. Eu brinco com algumas gestantes que se a gente for pegar Covid, a gente vai pegar até dentro de casa, né? O marido vai, trabalha, volta, então não fique assim, excessivamente preocupada com isso, a ponto de te causar um mal, de te passar essa ansiedade, esses hormônios ruins de estresse para o seu bebê. Tente viver da melhor forma possível, coloque nas mãos de Deus e isso vai ser o mais importante. Com certeza, né? E eu vejo que a nossa vida ela não pode parar, né? Mesmo diante de tantos desafios que a gente vive, o nosso mundo vive, né? As realidades de saúde e políticas e tantas coisas, né? Que o nosso mundo vive, a nossa vida não pode parar. Não adie o seu sonho. Se a gente for achar um momento ideal para fazer tudo na vida, a gente nunca vai fazer. Exatamente. Não existe um momento ideal para casar, não existe um momento ideal para engravidar. Sempre a gente vai achar, mas eu vou esperar só isso. Eu só vou fazer mais aquilo, só vou terminar uma faculdade, só vou comprar uma casa e vai adiando. Porque hoje é a pandemia, depois pode ser outra coisa, Sim. né? Depois vem outras doenças, porque o mundo é mundo, né? E nós vivemos com muitas situações nessa realidade do mundo, então de fato não adie o seu sonho, né? Se você sente que é o tempo, se a sua família sente que é o tempo, né? Se Deus coloca no seu coração, não deixe que os seus medos humanos, né, barrem essa experiência tão linda que é a graça de poder gerar uma vida. Então, agradeço a doutora Mariane por estar conosco aqui no Tal Mãe, Tal Filho, trazendo tantas respostas, né, diante dessa realidade, tirando tantas dúvidas e se Deus quiser a gente encontra no próximo programa aí, falando mais um pouquinho sobre a maternidade. Eu que agradeço, lembrando que a gestação é um período de esperança, então estar grávida e parir durante a pandemia é um sinal de que a vida vence, né? A vida vence. Olha que frase linda. Então a gente vai encerrar o nosso vídeo de hoje com essa frase. A gravidez, ela é sinal de esperança, né? E nesse tempo de pandemia, a vida vence. Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus quiser. Curta, compartilhe o nosso vídeo. Mande esse vídeo para aquela mamãe que você conhece que está grávida, que tem vontade de engravidar, que está com medo, né? Mande esse vídeo para que ela possa também encontrar a tranquilidade para viver esse tempo tão bonito. Tá joia? Beijo pra você, até semana que vem aqui no YouTube a gente se encontra.